Amém, Escola Bíblica Ageu, capítulo 2. Vamos encerrar mais um livro que nós vamos ler aqui, né? O livro de Ageu, graças a Deus por isso. E dando prosseguimento, então, à Escola Bíblica, encerrando Ageu, a partir do capítulo 2, verso 1, diz assim: No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Então, nós estamos continuando, né, o estudo do capítulo 1, onde Deus dá alguns alertas, repreende o povo se compromete em fazer aquilo que era correto e reconhece que estava errado e se compromete em fazer o que era certo, mesmo sem grande coisa, só se comprometeram em fazer o que era certo. E Deus então os motivou, né, disse que estaria com eles e tudo mais. Agora, no 7º mês, aos 21 do mês, passou aqui um mês, mais ou menos, desde que o povo começou a obra. E de volta, o Senhor Deus trouxe uma palavra, né? Então eles começaram a obra e de volta o Senhor vai trazer uma palavra. Eles primeiro decidiram fazer, Deus disse que eles acompanhariam, aí eles começaram a fazer e passados um mês, Deus trouxe mais uma palavra através do profeta Ageu. A história que a gente está lendo em Ageu está muito vinculada à história de Zacarias, são os mesmos personagens, mesma época, provavelmente no mesmo, com certeza, no mesmo período, né? Reconstrução, tudo acontecendo junto ali. E o que foi que Deus falou ao profeta Ageu? Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante de vossos olhos, comparada com aquela? Ou seja, Deus então trouxe uma palavra para Ageu a respeito dos principais, né? Por quê? Porque muitos dos que estavam ali, o templo havia sido destruído. E muitos dos que estavam ali com Ageu e Zorobabel chegaram a ver o templo antes de ser destruído. E aí, a palavra de Deus é essa, né? Quem entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ou seja, com um mês de reconstrução do templo, como é que devia estar o templo? Nada, devia ser um monte de canteiro de obra, tudo quebrado, tudo, enfim, talvez bagunçado ainda, né? Aquela organização, você vai fazer uma obra grande, só para organizar tudo, separar o material, demora um tempão. Então, com apenas um mês, não tinha nada. E aí vem a palavra de Deus, que é um pouco, tanto quanto, como eu posso dizer assim, estimulante, não é isso? Falando, olha, quem de vocês, vamos ver se é estimulante ou não, né? Mas ele vai dizer, né? Quem de vocês viu a primeira glória e agora está vendo esse recomeço? É importante, então, essa orientação de Deus para que não se menospreze os pequenos passos que nós damos na fé. Toda vez, hoje, por exemplo, as crianças quiseram entregar panfletos na rua, né? Eles querem só participar, eles querem dar os panfletos, eles não querem ainda evangelizar, não tem problema. É um pequeno passo e que seja valorizado cada pequeno passo. Depois, lá na frente, aí será vista a glória, mas tudo tem um começo, e o começo às vezes é meio caótico, meio bagunçado, meio aparentemente desanimador. Talvez essa palavra de Deus, a gente vai ver mais para frente, possa ter uma ligação com isso, né? De, poxa, por enquanto é tudo tão difícil, tudo tão complicado. Foi tão bonito, né? A glória do primeiro tempo. Bom, dando prosseguimento então ao verso 4, né? Isso que eu falei sobre desprezar pequenos começos é repetido lá em Zacarias. Nós falamos isso lá no capítulo 4. Mas enfim. A partir do verso 4 agora.
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então é uma palavra de quê que Deus está dando aqui para eles? De ânimo. É importante como é que hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é motivação, né? Vídeos motivacionais e um monte de coisa nesse sentido. As pessoas colocam seus fones de ouvido com vídeos motivacionais para ir para a academia. Vou ficar ouvindo lá as palavras de motivação. Não tem nada errado nisso, não. Mas você precisa ter sempre um estímulo de motivação. Fala. Ânimo? Que pergunta difícil de responder. Ânimo é a sua vontade de fazer as coisas. Eu estou animado, eu estou desanimado, eu estou alegre, eu estou motivado, eu estou desmotivado. Entendeu? Quem me ajuda a explicar o que é ânimo de uma criança? É isso, é uma vontade, né? Boa vontade. Está com muita vontade de fazer uma coisa? Está muito animado? Não tem? Está muito com vontade de fazer uma coisa? Tipo para brincar com as crianças. Está muito animado? Então, você tem uma coisa que está alimentando a sua própria vontade, que é a sua vontade de fazer aquilo, a sua vontade de se alegrar, a sua vontade de sobressair. Só que a sua vontade quer. Tá bom. Ó, aqui, ó. Preste atenção. Você sabe o que significa estar animado? Você sabe o que significa estar desanimado? Isso é ânimo. Você pode estar animado ou desanimado, os dois são ânimos. Animo, animado, desanimado. Entendeu? É isso. Então Deus está dando esse incentivo para que as pessoas fiquem animadas. E hoje nós vivemos na sociedade que sempre precisa de motivação. Eu não estou motivado. O processo que a gente está vendo aqui da parte de Deus é o contrário. Primeiro, a pessoa se corrige, faz o que é certo, dá o primeiro passo, sem estar motivado. Depois Deus motiva. Depois ele fala, esforça-te, tenha bom ânimo. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito primeiro. Esse conceito, né, de se esforçar e ter bom ânimo é muito amplo na Bíblia e sempre assim. Primeiro você se corrige, é o texto usado lá em Juízes também, né? Enfim. E aí sim, vem a garantia, né? Trabalhai, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou convosco. Trabalhai. Então parece, às vezes você começa alguma coisa, um projeto, sei lá, seguir algo, né? Começa muito pequeno, muito difícil, muito complicado, começa confuso, caótico, e você desanima. E aí nesse momento a palavra do Senhor continua. Não desanima, continua, trabalhai, porque eu sou convosco. Tudo que você faz e que você coloca nas mãos do Senhor, sabendo que não está de errado, né? Vamos dizer assim, biblicamente, Deus é conosco. Verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Então são várias coisas que atrapalham os nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos e a nossa vida espiritual. Uma é o estar desanimado por achar que tudo é tão pequeno, tão fraco, enfim. E a outra coisa é o medo. A gente fica com medo de fracassar, medo de passar vergonha, medo de qualquer coisa. E aí a palavra do Senhor é trabalhar e não temais, né? Supera seu medo, vença isso. Muitas das vezes nossos medos são nossos, né? Aliás, são sempre nossos, né? Deus não tem medo de nada. Verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então o livro de Ageu, diferente do livro de Zacarias, o livro de Zacarias é mais ou menos a mesma coisa, mas com uma conotação muito mais
profética, espiritual, de futuro, de esperança, né, de coisas vindouras. O livro de Ageu, apesar de ter essa camada também, como toda a Bíblia, ele é mais objetivo, mais pragmático, mais palpável, né? Eu vou trazer. Então, quando ele está falando de glória aqui, ele está falando de uma glória visível, né? Coisas que tinham lá, né? Ouros e joias, tudo mais. Ele está falando de novo. Vou trazer de novo tudo isso, né? De todos os locais. Mas nesse caso aqui específico, desses 2 versos, também é óbvio que tem uma correlação futurística também, vamos dizer assim, escatológica, né? Lá em Lucas, Simeão vai ver Jesus Cristo como sendo a consolação de Israel, que é um pouco disso, né? Deus moveria as nações, o desejo de todas as nações, falando de Jesus Cristo, né? Mas também sobre a reconstrução do templo que aconteceria naquele momento ali. Pois bem, alguém quer falar alguma coisa até aqui? Fale. Onde você está lendo isso? Intermédio é por meio de alguém. Se eu falo assim, Samuel, leva um copo de água para o Lorenzo. O Samuel intermediou o copo de água. Ele fez o que eu mandei, entendeu? Isso. Vamos lá, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, de novo, as pessoas viam a glória do templo anterior, que era de fato esplendoroso, né? Se vocês lerem a descrição lá, como Davi juntou as coisas para se construir o templo, são coisas gigantescas, monumentais. E não só isso, depois de Salomão ter construído, todas as nações iam lá carregando presentes e tudo, e aquilo tudo era levado para o templo. Então devia ser algo majestoso mesmo. E aí agora estão revendo a construção, tudo do zero, né? Deviam estar pensando, poxa, caramba, o pessoal Babilônia veio aqui, levou tudo, destruiu tudo, tem que recomeçar tudo. Aqueles que viram, né? E Deus está dizendo para eles, olha, isso aqui é meu. A prata, o ouro é meu. Que é um pouco disso, né? Às vezes a gente vai reconstruir nossa vida, recomeçar as coisas, fica assim, poxa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, era assim, era assado. E Deus está falando, olha, tudo que tem na terra aqui é meu. Eu posso fazer à vontade. É interessante que você vê que o Lourenço segura, sabe? Lourenço segura. E outra coisa interessante é que tem essa ideia, depois que o templo ele é reconstruído, e aí Jesus Cristo, quando está aqui, ele fala, olha, esse templo, ele vai ser destruído e eu vou reconstruí-lo, né? Uhum. E aí as ideias lá do povo lá da Judéia, os judeus hoje, acreditam que vai ser reconstruído o templo, eles vão reconstruir o templo também. Mas a própria Bíblia, o próprio Jesus Cristo deixando claro que não, ele está falando do próprio povo. Isso. E aqui também é uma reflexão, está falando do templo lá, obviamente físico, mas também está falando uma reflexão de que glória nós vamos ter quando Jesus Cristo voltar, que glória, que corpo nós vamos ter, corpo glorioso, que não vou ter mais mácula, nem nada do tipo, né? Na verdade ele fala sobre o templo na parte prática, mas fala sobre o templo espiritual também. Perfeito. Que é isso, né? Quando chegasse, né? Quando ele diz ali, né? Quando vier, faria tremer todas as nações, né? E vai encher, fazendo uma alusão, né? De quando isso aconteceria, né? De fato, todas as nações se chegarem ao templo, de fato, é através de Jesus Cristo. E é exatamente isso, né? Ele vai falar no próximo versículo aqui, ó. Vamos lá. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, houve paz na reconstrução daquele templo? Não, houve outra destruição, né? Outra, mesmo quando Jesus morreu, tudo bem, né? O véu rasgou e tal, mas depois, no ano 70, foi invadido, destruído, e está destruído até hoje. Ele está dizendo, a glória da última será a glória derradeira, final, e será maior do que todas. E não é essa que está sendo construída lá em Israel, né? Não é o próprio Jesus. Mas essa paz
essa paz que é entregue por Jesus Cristo, ela vai ser marqueada por aqueles que reconstruírem lá o templo lá. Vai haver uma falsa paz. Cada vez eu vejo isso mais claro, né? Como eles manipulam as pessoas para acreditarem em seres humanos, em líderes, em heróis, para trazer uma paz. E como vai ser fácil, né? Como vai ser fácil de negociar tudo inteiro, tudo servo de Satanás negociando, e todo mundo acreditando que, puxa, agora sim, esse sim. Como vai ser fácil? Vai ter muito ouro, aquela coisa da fornicação do jeito da terra, né? Vai ter muito ouro, porque Jesus Cristo aqui não está falando de ouro e prata. Apesar de sim, vai ter ouro. Vai ter ouro, até vai ser o rio, vai ser mas no futuro vai ser isso aqui nada, pô. Vai ter juros e ouro, que é o ouro, né? E como você vê esses caras magnatas aí da vida, tem prédios, tem uma Ferrari de ouro lá na rua, em Dubai, sei lá. Eles gostam disso. Gostam dos prédios gigantescos lá. Tudo, né? Relógio de ouro, tudo de ouro. Os caras gostam de ouro. Gostam, adoram ouro. Tem uma igreja que eu fiquei sabendo me falar esses dias aí, que aqui no Rio, esqueci o nome da igreja, que é toda de ouro por dentro. Nossa! No Rio, esse cara esse aí tem que tirar o chapéu, que corajoso. No Rio. Para se chegar no ouvido do pessoal, aí o pessoal vai lá na igreja lá, invadir lá. Enfim. Ou seja, quando que será cumprido a verdadeira glória do templo, o verdadeiro templo, né? Em Jesus Cristo. A verdadeira glória da igreja se dará em Jesus Cristo. Também lemos algo parecido com isso, se não me engano, em Malaquias. Mas enfim. Vou dar prosseguimento quando você pesquisa aí. Verso 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Então, de novo, né, mais uma vez, o Senhor Deus trouxe outra palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo. Então, olha que interessante. Deus trouxe uma palavra a Ageu, falando para Ageu fazer uma pergunta bíblica para os sacerdotes. Olha que curioso, né? Verso 12. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse Ageu, se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Então vamos lá, aqui é bem profundo, né? Em primeiro lugar, essa palavra de Deus aos sacerdotes, ela vai demonstrar que todas esses rituais de purificação e de santificação, tudo que tem na Bíblia, desde a comida, as vestimentas, né? Ele fala de veste aqui, faz de tudo. Tudo isso são alusões ao povo de Deus, tá? Então, por isso ele diz, né? Assim é este povo. Então, toda a forma como as pessoas tinham que lidar com as coisas no templo, com a consagração dos utensílios, tem relação com o povo de Deus. Por isso que nós não fazemos nada disso mais. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cumprimento disso. Isso já acabou. E Deus está demonstrando, e agora, já no período da reconstrução, já a preparação para a vida para Cristo, Ele já está estabelecendo de forma mais clara aquilo que antes talvez não fosse tão claro. Porque como a gente leu hoje aqui, né, tinha as regras. Ó, você vai lá, você vai levar, vai botar a mão na cabeça do bicho, vai degolar, vai aspergir o sangue.
E era isso e acabou, você tem que fazer isso. Talvez as pessoas não tivessem o entendimento, mas agora Deus está dando claro estabelecimento das coisas. Olha, isso é como o meu povo. Isso é como o meu povo. E aí ele está falando, olha, se você comer uma coisa, se você encostou no animal morto, que isso, segundo a lei, te contamina, te torna impuro. E aí você encosta numa coisa santificada no templo, torna esta coisa santificada impura. Todo mundo respondeu o quê? Sim. E responderam certo. Pela lei, seria isso. E aí, Deus está falando, assim é este povo. Ou seja, o nosso coração impuro, ele contamina tudo. Nosso coração impuro, ele contamina tudo. Tudo que a gente toca. E Deus requer de nós a pureza. E quando que essa pureza acontece? Através de nós nos santificarmos e estudarmos. Também há um processo mais genuinamente quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Essa purificação, essa limpeza, ela acontece por intermédio de Jesus Cristo. Então, mesmo nós, o texto diz, né, que nós receberemos vestes limpas, perfeitamente limpas, brancas, alvas, sem pecado, sem mancha nenhuma, por intermédio de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados que nos manchariam são depositados em Jesus Cristo. Agora, nós precisamos ter o nosso coração voltado para Jesus Cristo, né? E não voltado a atividades religiosas em geral. Não, nenhum problema, né, com atividade religiosa, mas não é o foco. Fala. Você sabe o nosso coração está voltado para Jesus Cristo? Nosso coração precisa estar voltado. Bom, você precisa crer e confessar, né? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Receber veste branco? Não, você está salvo, está selado com o Espírito Santo, né? Eu posso participar da ceia? Pode falar. Mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa errada? O texto diz para você se acertar antes, né? Mas pode. Então, aí tá. Pode. Eu sei que já variou sua resposta em relação a isso algumas vezes. Esse texto aí. Inclusive, em outras igrejas é dito que precisa que não pode pensar sobre o pecado, reconhecer sobre o pecado. Mas e aí, se eu tiver com minha consciência de Cristo, eu estou livre sem pecado mais? Então, vamos lá. Quando fala da ceia, está falando da comunhão, né? A comunhão com os irmãos, o testemunho para com os irmãos. E no texto que fala disso, que dá em 1 Coríntios 11, fala muito sobre um esperar o outro, sobre um aguardar o outro, e que se tiver problemas na igreja, para se acertar ali. Ou seja, um reflexo da comunhão. A ceia, ela é um memorial. E se ela é um memorial, você está lembrando de Jesus Cristo, você também, na vida da comunhão com a igreja, também está fazendo esse memorial. Então, nesse sentido, você se acerta com os irmãos para dar bom testemunho e tudo mais. Agora, para além disso, em termos espirituais falando, você pode participar da ceia tranquilamente, assim, em relação a Deus. Em relação ao irmão, você vai escandalizar o irmão, você acerta com ele. Em relação a Deus, você está vinculado ali. Acho que é isso, entendeu? Não tem muito... Mas ficou assim, o ponto que eu acho daqui para lá, não tem mais problema. Acabou, está resolvido, não tem mais véu, não tem mais nada. Agora daqui para aí tem um monte. Entendeu? É isso. E a gente vai continuar errando aqui. Amém. Que bom, graças a Deus por isso. Verso 15. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Texto difícil, né? O que está querendo dizer aqui? Vamos lá. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Eu pulei um versículo, não? Não. Enfim. Oi?
Mais uma vez, a gente já leu sobre isso, né? Que o povo estava trabalhando. É porque esse linguajar não nos pertence mais, tá? A gente não sabe nem o que é isso. Lagar, vinha, medidas. A gente não sabe nada disso mais. Não faz parte da nossa vida. Mas, enfim, a ideia que tem aqui, que a gente leu no capítulo 1, lembra que o povo dizia, a gente trabalha e não tem fruto, quando chegar o momento ideal, a gente vai... Que essa prosperidade, tudo isso, ela é dependente do Senhor, ou seja, ela é ilusória. Deus, o cara chega com 20, ele sai com 20. Chega com 50, sai com 20. Ele vai fazer qualquer coisa e não consegue. Um lembrete, a frustração que ocorre na vida do salvo, quando ele não é fiel. E não tinha um, né, que voltasse para mim. Não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então há uma tendência humana, nossa, de ao sofrer punições por Deus, a gente se esconder ainda mais, né? Deixar de fazer as coisas ainda mais, deixar de servir ao Senhor ainda mais, deixar de cumprir nossas obrigações como marido, mulher, pastor, tudo. Se afastando cada vez mais, porque as coisas não estão como a gente queria, está dando mais ou menos errado. Enquanto que, na verdade, era para voltarmos ao Senhor Jesus, fazer o que tinha que ser feito, e aí Deus agiria. Enfim, continuando. Com base nisso e por causa disso, aí vem a palavra de Deus em seguida. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Que coisas? Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não têm dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Então, novamente, né? O povo começou, o povo obedeceu, o povo resolveu fazer a obra de Deus. E aí Deus primeiro falou assim, se esforça, tenha bom ânimo, eu sou contigo. E depois que o povo está fazendo a obra, aí ele fala, e além disso, vai voltar a ter uva, vai voltar a ter romã, vai voltar a ter figo. A vida de vocês vai começar a se organizar. Mas ainda não organizou. Deus está só prometendo. Porque também tem isso, né? O pastor fala, você deposita o dízimo, é que o texto fala, né? Colocai o Senhor Deus à prova, e aí o cara coloca e não acontece nada. Por quê? Porque não é assim. Nunca foi assim, nunca vai ser assim. É quando acontece. Aí o pastor se sente empoderado, né? Mas enfim, não é isso. Diabo feliz da vida. Tudo que o diabo quer é crente fraco na fé, que não conhece a palavra de Deus. É assim que ele age, né? Que é ouro e prata. Que é ouro e prata nessa terra. Mas Deus está falando o seguinte, olha, vocês estão se esforçando e tal, as coisas vão se acertar, calma, vai voltar a ter semente, vai voltar a ter uva, vai voltar, fica tranquilo. Mas sempre com obediência. Verso 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Agora uma pergunta. Por que razão o texto, em todo o livro de Ageu, sempre fala a Zorobabel, a Josué, aos sacerdotes, a todo o povo? Várias vezes repetiu isso, fala a todos, e nesse momento é exclusivo a Zorobabel, e ainda diz, né? Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer os céus e a terra. Porque nesse momento, a palavra do Senhor, a Zorobabel, diz respeito à linhagem messiânica. Zorobabel era governador, que tem, né, seguiu a linhagem messiânica de Davi ali, né?
E transformarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transformarei os carros e os que neles andam, e os cavalos, os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está falando, olha, vocês são oprimidos por esses povos, por esses exércitos, por tudo isso, mas vai chegar o dia, Zorobabel, descendente de Davi, que isso vai mudar. Vai chegar o dia, quando chegar Jesus, que toda a opressão se acabará. Todo sofrimento se encerrará. Por quê? Porque é o descendente de Davi, o selo da autoridade que vem por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a garantia. Então nós estamos concluindo o livro de Ageu e eu vou revisar alguns pontos aqui que são importantes. O primeiro ponto é que Deus vai fortalecer aqueles que obedecem a Deus. À medida que o povo decide obedecer, Deus os fortalecerá. O segundo é que há uma promessa de uma glória nessa vida mediante a Jesus Cristo. Então, a glória que se espera nessa terra talvez não venha, mas certamente vem com Jesus Cristo. Deus espera de nós santidade, um coração sincero. E depois disso, aí sim, Deus pode abençoar, trazer uva, figo e tudo mais. E por fim, o governo de Jesus Cristo que virá, ele é eterno e infalível. E aí entra a questão, né? Nós precisamos que esse governo de Jesus Cristo entre na nossa vida. Será que hoje temos nós a nossa vida entregue nas mãos de Jesus Cristo? Ou será que somos nós o nosso próprio rei? Nós que governamos sobre a nossa vida, tomamos decisões sobre nós? Porque se for assim, certamente fracassaremos em tudo. Com Cristo, não. Lá em Atos 16, os apóstolos perguntaram ao Senhor, né, o que devemos fazer para ser salvo. E eles responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha, como eu faço para ter o reino de Cristo sobre a minha cabeça? Como eu faço para ter o reino de Cristo sobre mim, sobre a minha vida? Para que Jesus Cristo possa administrar a minha vida? Em primeiro lugar, precisa crer em Senhor Jesus. E Ele sim é o que reconstrói o templo do Ageu, é o que reconstrói a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, mediante ao Senhor. João 5 vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não é poderá ter, não é talvez terá, ou vai precisar se esforçar, é uma garantia, uma promessa estabelecida. Tem a vida eterna. Já tem. Quem ouve e crê, tem. E claro, nós estamos falando de reconstrução, né? Reconstruir o templo, reconstruir nossa vida. O texto vai dizer lá em Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então, se nós decidimos seguir o nosso próprio caminho, com as nossas próprias mãos, vamos fracassar. Agora, se nós entregarmos a obra da nossa casa, na família, projeto, tudo nas mãos do Senhor, e Ele assim abençoar, Ele vai concluir. Por isso, no texto de Ageu, ele diz, né? Calma, vai voltar a ter uva, vai voltar a ter figo, vai voltar a ter romã. Talvez alguns das pessoas que estão aqui, né, queiram reescrever a sua história, reescrever a sua vida.
e reescrever com a certeza da salvação. Certeza de que todos nós morreremos. É certo que um dia nós morreremos. E a Bíblia diz, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Algo assim. O selo do Espírito Santo é visto como uma garantia. A Bíblia diz que depois de ouvir o Evangelho da sua salvação, fostes selado com o Espírito Santo. Então eu queria dar a oportunidade para alguém, se estiver aqui hoje, e quiser tomar essa decisão e pensando, olha, o Senhor Jesus deve assumir a minha vida. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu reconheço que, por mim, as coisas não estão indo como eu gostaria. E se a gente fracassa, pensa bem, na nossa vida pessoal, eu cometo erros ao educar meus filhos, eu cometo erros com a minha esposa, com a minha mãe, na minha vida pessoal, eu cometo erros na minha vida. Qual a chance que eu tenho de me levar para o céu? Zero. Se eu não consigo administrar as coisas que estão nas minhas mãos e eu fracasso, quanto mais a minha própria vida me levar para o céu. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Eu dependo do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, se alguém está aqui entre nós e tem essa convicção de que depende do Senhor Jesus Cristo e que precisa do Senhor Jesus Cristo, eu convido a levantar as suas mãos para que nós possamos orar juntos. Se alguém aqui deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, eu peço que levante a sua mão. Não havendo ninguém, eu vou pedir para encerrar. Irmão Zé Renato, para